Imagine você vivendo um mundo normal, a sua vida, tranquilamente, seus pensamentos, suas ideias, seus gostos, suas vontades, e de repente você se sente preso, sabendo que você é controlado, suas ideias, seus gostos, até mesmo seus cálculos. Pense quanta dificuldade o personagem dessa história se passa, vendo que todo o momento está observado. Uma vida no qual todos os olhos estão voltados para você, muito embora seja de um único personagem, mas suas informações estão sendo reveladas a todo momento e você pode sequer escrever um diário, ou pelo menos ter a liberdade de escrever o que pensa. Imagine uma vida solitária, indigna. Será que tem algo em comum no mundo atual? Coisas que ocorreram há muitos e muitos anos, os olhos não se fecham. Essa é a história do livro 1984. Conforme já falado, Winston, que é o personagem principal, vive sempre captado pelos olhos da teletela. Assim sendo, todos os seus passos são monitorados e muitas vezes, dependendo do que ele faz, ele também é repreendido. Aprendeu assim, de certa forma, a não amar e não ser amado, a desejar e a não ser desejado, porque o controle é muito intenso. Claro que algumas vezes passava-lhe pela cabeça de que aquilo não seria algo realmente normal. Porém, a pressão era tanta que tinha que falar aquilo que não se desejava falar. E tentava o máximo ser forte, o máximo ser obediente, porque caso não houvesse obediência, teria consequência. Mas apesar da sua garra e a necessidade de ser forte, também tem suas fraquezas. Diante de suas fraquezas, uma delas foi se envolver com Júlia, coisa que era extremamente proibido, porque tudo o que acontecia era ilegal, era imoral e poderia terminar em morte. Ou, para não dizer que era morte, era em despessoa. A pessoa desaparecia e era como se ela nunca tivesse existido. Ou seja, a repressão era muito grande, uma ditadura incontrolável e inimaginável. Ao se encontrar às escondidas com Julia, Winston passou por uma situação considerada até mesmo engraçada, talvez a única no decorrer do livro, visto que as histórias são bem tristes e deprimentes. Quando eles estavam no quarto, Júlia tentou matar um rato e ele ficou extremamente apavorado. Ali então, ela ficou sabendo que ele tem pavor de ratos e ela, como sendo uma mulher costuma ser quem normalmente tem medo de bichos, ela conseguiu matar o rato. O que ele não sabia, no entanto, que devido tudo, absolutamente tudo ser vigiado, que futuramente o seu medo de rato seria usado como um dos seus grandes castigos, pois seria preso, seria torturado e seria usado rato em seu rosto, em seus olhos ou sabe-se lá onde, porque seria obrigado a falar coisas que o grande irmão supostamente diria que ele não estaria arrependido ou convencido, e sim falando o que pensava. Assim sendo, passando por um grande interrogatório, foi-lhe feito várias perguntas. Uma delas é quanto que são 2 mais 2, e ele diria que era 4. Sobre muita tortura, ele teria que dizer que era 5. Apanhou bastante, sofreu muito. E então, ainda assim, dúvidas surgiam sobre ele. Foi espancado, foi torturado, e assim a vida foi passando.
e Winston teve que dizer aquilo que não gostaria de dizer. Teria que ser comprovado se ele estava falando a verdade ou se ele estava literalmente arrependido. Dessa forma, assim que as coisas entraram-se nos eixos, entre aspas, vamos assim dizer, totalmente controlado e dominado, Winston perdeu toda a sua dignidade. Falava o que tinha que ser falado, agia como que tinha que ser agido, porém sem dignidade, pois não podia expressar seus pensamentos. Virou um robô humano, sem emoções, sem sentimentos, sem vontade própria. Toda uma estrutura de um ser, vivo por fora, morto por dentro, sob os olhos do grande irmão.